Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que joga agora somente no dia 15 de outubro contra o Botafogo. O Flamengo precisa de um bom resultado nessa partida, mas a imprensa esportiva repercutiu sobre a arbitragem. Aquela partida polêmica entre São Paulo e Palmeiras que fez com que o Flamengo fosse prejudicado também, porque o Flamengo viu o seu adversário, que é o Palmeiras, na briga pelo título, vencer uma partida de forma errônea. Mas vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, a preparação para a partida contra o Botafogo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. E no último domingo perdeu a liderança da Série A pro Palmeiras, perdeu o jogo pro Bahia, teve 2 jogadores expulsos e a torcida já protestou. E agora, data FIFA, Felipe Luiz pode mudar as estratégias, treinar mais o time, reorganizar a rota. O Flamengo tinha tudo para ter uma semana tranquila. Pela primeira vez na temporada, o grupo não teve convocados durante a data FIFA e certamente vai aproveitar o período para intensificar as atividades, pensando na semifinal da Libertadores. Mas o tropeço contra o Bahia custou caro. Amanhã de segunda-feira já amanheceu com muros pichados na Gávea. Recentemente contratado e até mesmo com passagem. Na última lista de Ancelotti na seleção brasileira, Samuel Lino foi o principal alvo dos protestos. O gol perdido na Arena Fonte Nova incomodou a torcida. Mais do que as chances desperdiçadas, o tema mais discutido entre os diretores do clube são as expulsões. O vermelho aplicado a Danilo logo no início da partida e os 2 amarelos dados ao Alacian, com apenas 10 minutos em campo, foram considerados fundamentais para a derrota da equipe. 75 minutos com a menos, e claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível. O Wallace vai ser chamado para uma conversa com José Boto e Felipe Luiz amanhã, durante a reapresentação do grupo. A diretoria conversa até mesmo sobre uma possível multa ao atacante pelo ato de indisciplina. A taxa seria aplicada percentualmente em cima do salário. Outra opção é uma advertência. Vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel, já demonstrou a qualidade que ele tem, mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. A partir dessa quarta, depois dos dias de folga, o elenco volta a trabalhar no Ninho do Urubu. O próximo compromisso é o clássico contra o Botafogo no dia 15, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a menos e um jogo a mais. O rubro-negro perdeu a ponta da tabela. O objetivo é tentar se recuperar o quanto antes para poder focar no Racing pela Libertadores. Olha, só de ver a tabela já muda a perspectiva, porque o Palmeiras chegou ao topo com a mesma pontuação do Flamengo, mas tem uma vitória a mais. E agora, no sábado, às 7 da noite, já faz um jogo atrasado contra o Juventude, lá do primeiro turno da 12ª rodada, e ainda tem que marcar o clássico diante do Santos. Já o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport na Ilha do Retiro, porém, não tem data ainda prevista para essa partida. Fato é que eles vão se enfrentar não na próxima, mas depois no Rio de Janeiro, no Maracanã, e muita coisa nesse campeonato pode começar a ser definida. E a gente tem aqui o comparativo, as chances de títulos dos dois lados. Olha o Palmeiras como subiu! Olha o percentual possível
de conquistar o título brasileiro este ano para o Palmeiras. Ele chega a 60,6% de chances. O Flamengo fica com 31,5% e o Cruzeiro, na terceira colocação, já se distanciou, tem hoje 7,4%. Edu Dracena, olhando tudo isso, a pergunta é uma só: o que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos? Não, Renata, que a gente sempre fala, né? A questão da oscilação que vai acontecer dentro do campeonato. E o Flamengo está passando por essa oscilação, principalmente jogando dentro da sua casa, que perdeu pontos importantes, porque se tivesse ganho também estaria em melhores colocação no campeonato. Então eu entendo assim que é uma definição do campeonato, só que ainda a gente não pode cravar nada. Porque tudo pode acontecer num campeonato tão disputado como é esse Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. De repente você pode mudar o foco em determinado momento. Então acho que é o momento, sim, de descansar a cabeça, o físico, porque essa reta final vai pegar fogo. Ronaldão, o time do Flamengo é favorito sempre que entra numa competição, vinha sustentando essa liderança há bastante tempo. Porém, agora, não é que perdeu o primeiro lugar, é que não tá com aquele futebol tão encaixado. E quando o Arrascaeta não brilha, parece que o Flamengo também não consegue jogar. E o lado bom é que quando você tem também um time que tem 2 jogadores a menos, você vê a forma do trabalho do treinador na postura do time em campo. Mesmo o time com 2 jogadores a menos conseguiu fazer um bloco, atacar, defender. O Bahia teve a oportunidade de fazer o 2-0, mas o time do Flamengo sempre teve bem postado. Então, acho que isso cai no colo do Felipe, que é um treinador da nova geração, mas é um treinador que, mesmo com dificuldades, com um time, uma peça maravilhosa, com 2 desfalques, com 2 pancadas que ele tomou durante o jogo, o time não perde o rumo. Perdeu o jogo, 1-0, perdeu, faz parte. Acho que estava na hora do mito Rogério Ceni vencer também, depois de tantas queixas, né? Mas a verdade é que o Flamengo é um time organizado, mesmo com desfalques. Cicinho, pensando nos próximos compromissos, o Racing pela Copa Libertadores e o clássico diante do Botafogo na casa do adversário pela Série A. Renata, é momento de administrar essa questão do momento na qual o Flamengo vive, né? Vai enfrentar muita dificuldade na Libertadores e também tem a questão do clássico, que pode ser um divisor de água no Campeonato Brasileiro. A competição, o Campeonato Brasileiro, realmente é Flamengo e Palmeiras lutando contra si. Acredito que o Cruzeiro pode se aproveitar dessa luta dos dois, né? O Cruzeiro pode surpreender quanto a isso, mas aí você pega o Cruzeiro que também perde ponto para o Sport, que não estava esperado. Mas tratando de Flamengo, é um momento decisivo. Então é esfriar a cabeça, esse momento conturbado. Agora tem a parada, o Felipe vai trabalhar muitas coisas, vai criar novas opções, até para que, quando essas peças como a Arrascaeta não funcionar, que outro entre, dê conta do recado e mantenha o ritmo para que o Flamengo possa, porque independente do momento do Flamengo, do Palmeiras e do Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, ainda é o melhor time e o candidato sério ao título. E para fechar esse assunto, depois do Botafogo, o Flamengo recebe no Maracanã o Palmeiras. E o Palmeiras, na sequência, vai jogar em casa com o Cruzeiro. Então teremos fortes emoções no Campeonato Brasileiro. É aguardar agora, não é? Bom, falamos do Bahia, que ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo, hein? Recentemente. Últimas movimentações. Roberta Barroso está com a gente, porque o Flamengo vai também disputando a liderança da competição e também está de olho na arbitragem. Roberta. É isso, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, amigos, fã de esporte. Continua ecoando, né, essa questão da arbitragem no Flamengo, muito por conta desse clássico entre São Paulo e Palmeiras, em que o juiz acabou não marcando aquele pênalti em tapa. O José Boto, diretor de futebol, falou muito sobre isso, que o Flamengo vem sendo prejudicado e outros clubes beneficiados. E a nota do Palmeiras não deixa de ser uma cutucada no rubro-negro por conta de todas essas declarações. Vale a gente trazer também aqui, Bruno, uma curiosidade, porque o Flamengo passou a publicar a arbitragem dos jogos na véspera das partidas, colocando ali os nomes dos árbitros. Fez isso nos últimos 2 jogos, parece que isso vai passar a ser uma prática, uma mensagem subliminar. E alguns torcedores, primeiro um falou ali, essa postagem estranha, e outros falando ótima iniciativa, que de fato o torcedor precisa saber quem está apitando. Uma outra postagem do Flamengo que chamou a atenção
reclamação essa semana foi que nos últimos jogos o Flamengo só teve 55 minutos de bola rolando. Foi assim na partida contra o Cruzeiro. E o árbitro Ramon Abel, ele foi justamente o árbitro que apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, em que o rubro-negro criticou a arbitragem, muito por conta dessa minutagem, os minutos que o Flamengo disputou com bola rolando. E foi justamente o árbitro que apitou esse clássico entre São Paulo e Palmeiras. Então, o Flamengo muito incomodado, pedindo explicações à CBF por diferentes critérios. O José Boto, diretor de futebol, chega aqui nesse Sport Center para falar sobre toda essa questão da arbitragem. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. Tá aí, então, portanto, o diretor de futebol, José Boto, falando sobre essa questão da arbitragem. Vale a gente trazer que depois desse período de data FIFA, o Flamengo encara o Botafogo e logo depois tem confronto direto com o Palmeiras. Palmeiras que acabou ultrapassando o rubro-negro ali na tabela de classificação e agora é o líder e o Flamengo vice-líder. Bruno. Vou ajudar vocês, ó. O professor perdeu a mão nos últimos 10 jogos, falando do desempenho entre agosto e outubro. 8 vitórias, 2 empates, 86% de aproveitamento, uma média de 2,3 gols marcados e 0,5 gols sofridos. Meio gol, menos de um gol por jogo. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Aí você vai me falar 33,3%, caiu para menos de um gol por jogo a média de gols marcados e quase chegando a um gol sofrido por partida. Aí o Fabrício me fala que o Flamengo não é o Fabrício Douglas, que não é pra ser o terceiro colocado. Pra mim, o Flamengo ficaria em terceiro. Que não é pra ser o top 2 ali, pelo menos. Porque pela perspectiva, porque o Flamengo, a questão, ela vai um pouquinho além, né? Na minha opinião. Quando a gente fala de Flamengo, a gente fala do maior elenco, o maior investimento. Então a responsabilidade pra esse time de vencer absolutamente tudo é enorme. Então, pela perspectiva de que o time vem mal nesse momento, talvez seja muito importante essa parada da data FIFA. Mas eu acho que o Flamengo ele tem tantas opções, o elenco é tão forte, tão poderoso, que a pausa para a data FIFA faz para ele, é menos importante para ele do que para o Galo e para o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, um dia já resolveu. O Cruzeiro tem um elenco, o Cruzeiro tem um elenco que não é tantas opções como o Flamengo. E o Galo tá começando um trabalho com o São Paulo. Então, assim, vai ter trabalho, vai ter tempo para treinar. Eu já entendi onde você quer chegar, eu tô junto. O Cruzeiro, o elenco não tem tantas opções. O Flamengo tem um trabalho consolidado com o Felipe Luiz. Tá numa fase de 5 jogos aí, mas classificou na Libertadores, que era o mais importante. Então, assim... Só que assim, você não tá um elenco muito poderoso, com muitas opções, mas um trabalho do Felipe Luiz já tá consolidado. O pessoal já conhece. E tem muitas opções no elenco. Então, assim, entre os três... O Flamengo é o que menos precisa dessa data. Mas vamos discutir isso, porque, ó, olhando de novo, perspectiva do Flamengo, tá? Perdeu a liderança do campeonato. Perdeu pro Bahia. Primeira vez o Rogério Ceni venceu contra o Flamengo. Teve o muro pichado. Ah, mas isso aí também, pelo amor de Deus, né? Gente, é que... Assim, isso aí... Gente, mas isso significa pressão. Qualquer pingo no Flamengo vira uma guerra. Exato, isso eu concordo contigo. Qualquer pingo no Flamengo vira uma guerra. O pessoal acha que, assim, perdeu... Não ganhou 5 jogos, virou crise. Ganhou 2 dos 5, virou crise. Mas perdeu isso eu tô falando. Então, assim, é um desespero que eu acho que é muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora. Concordamos que é de fora pra dentro. Não é melhor, por isso, ter uma paz? Porque, querendo ou não, na parte interna tem treta de bastidor, certo? Sim. Tem treta de bastidor. Que continuaria tendo com data FIFA ou sem data FIFA. Mas a data FIFA pode ser um momento pra resolução. Por isso que eu tô te falando. Eu acho que, assim, o Flamengo, por ter essa amplitude que tem, como você disse, uma gota se torna... né, um dilúvio. Ok, concordamos com isso. Concordamos que a pressão vem muito mais da torcida que espera um bom futebol, uma boa execução, um bom jogo, e não tá tendo, certo? Então,
Talvez essa data FIFA seja importante pro Felipe conseguir colocar, junto com o seu elenco, junto com a direção, junto com o clube, Mas as coisas não tá em ordem. tendo mesmo ou são as circunstâncias dos últimos 5 jogos? Olha só Mas são esses 3 5 jogos, jogadores. perdeu ó. a liderança do campeonato. Luiz isso não é relevante? Araújo, Pedro. Os caras são banco do Flamengo. Pois é. Como é que você vai... como é que você precisa? Em um dia você resolve... Você não precisa da data FIFA. Em um dia você chama os caras aqui, ó. Quais são os atacantes do Flamengo? Tem o Michael ainda, né? Só pra deixar claro. Joga faz 3 Só pra meses. deixar claro. Eu acho que joga há um mês. Eu acho que é importante pros 3, tá? Só tô comparando entre os 3. Não, é porque a gente tem eu que acho que o definir um Flamengo, pódio. entre os 3, eu acho que o Flamengo é o terceiro. Eu também tô com Porque você. o Flamengo, assim, o Galo é um trabalho novo. Cara. O Cruzeiro precisa recuperar o gás, que o elenco tá cansado. O Flamengo, se botar o terceiro time do Flamengo, continua disputando. Então, assim, pra mim, existe a turbulência, existe uma certa crise, já que existe pichação e tudo mais. Samuel Lino saiu da seleção para ser o criticado. O maior custo, mas, o maior investimento da história recente do Flamengo não tá jogando nada. Precisa desse tudo tempo. isso conta. É que depois do 8-0 do Flamengo sobre o Vitória, alguma coisa aconteceu na Gávea, né, meu? Se você pegar a estatística do Flamengo, alguma coisa aconteceu. Tá dando aquele toquinho de lado, tá achando que todo mundo é Pelé. Vai ganhar a qualquer hora. Vai ganhar a qualquer hora, pode ver. Depois do 8-0 as coisas ficaram estranhas lá. Mesmo assim, o time tá avançando, o time continua na luta pelos títulos. Mas sabe por que eu coloco o São Paulo e o Atlético Mineiro na terceira posição? Porque eu não vejo perspectiva de melhora nesse trabalho. Eu não acho que o São Paulo vai conseguir dar uma cara nova pro Galo. Mas o Galo luta e tá pra com não muita cair, dificuldade. Eles deram uma melhorada, eles classificaram contra o Bolívar. Mas por isso que o tempo de treino é importante. Mas é isso que eu aponto. Esse tempo, apesar de ter o tempo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Eu já acho que, por exemplo, nessa lista de 3, pra mim, o terceiro seria o Cruzeiro. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão vai ter uma sequência pesada aí no Campeonato Brasileiro. A próxima partida no dia 15 contra o Botafogo, no Milton Santos. E aí depois pega o Palmeiras. Cara, uma sequência pesada. O Flamengo vai precisar vencer os 2 jogos, as 2 partidas, se quer continuar na briga do título do Campeonato Brasileiro. Vai ter que vencer, não tem jeito. Não tem como negociar essas 2 partidas. Pra você ter uma ideia, nesse momento o Flamengo tem... Palmeiras, que é o líder do campeonato, tem 55 pontos com 25 jogos. E o Flamengo tem 55 pontos com 26 jogos. Quer dizer, o Palmeiras ainda tem um jogo atrasado que se ganha, fica com 3 pontos na frente do Flamengo. E aí começa a complicar. Então o Flamengo precisa vencer essa partida contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente vai ficar de olho aí na preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo. Vamos trazendo todas as informações para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.